Era só mais um lançamento de livro, mas nas entrelinhas daquela história havia um pedido de perdão que nunca foi dito em voz alta. Ela escreveu para tentar esquecer. Ele leu e lembrou de tudo, inclusive do que nunca foi explicado. Mas o que aconteceu depois daquela leitura, ninguém poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém este espaço vivo e nos inspira a continuar trazendo histórias que falam direto ao coração. O salão estava lotado, o ar impregnado pelo cheiro adocicado de café fresco e perfumes caros. Câmeras piscavam. Vozes sussurravam seu nome com uma reverência discreta. Fernanda Lima. Ela sorria, autografava, posava para fotos, mas por dentro sentia-se exposta como nunca. Naquela noite, não era apenas mais um lançamento literário. Era como se tivesse aberto seu peito e colocado o coração, ainda pulsante, nas mãos de desconhecidos. Sobre a mesa, empilhados como tijolos de uma confissão, estavam exemplares de Entre as Linhas do Perdão. Na capa, uma aquarela suave de um casal à beira-mar. Uma imagem que parecia inocente para quem não sabia, mas que trazia para Fernanda um gosto de sal e despedida. Era ali, nas páginas daquele livro, que ela havia escondido e revelado o homem que traiu, amou profundamente e nunca esqueceu. Rodrigo Hilbert. Cada assinatura no papel era uma pontada no peito. O nome dela rabiscado ao lado do título parecia um bilhete cifrado. Eu ainda lembro. Era impossível não lembrar. Mesmo enquanto respondia às perguntas dos jornalistas sobre o processo criativo, sobre personagens fictícios, se flashes de memória atravessavam sua mente. Com nitidez quase cruel, ela lembrava das noites em que Rodrigo a fazia rir só com um olhar. Eram risos sinceros, aqueles que nascem do ventre e não podem ser contidos. Riam de coisas bobas. Uma palavra inventada, um tropeço na cozinha, um desenho feito às pressas. Ele tinha um dom raro, fazer a vida parecer menos pesada. Lembrava também das manhãs entrelaçados nos lençóis, o sol entrando preguiçoso pelas frestas da cortina, os corpos colados em silêncio, compartilhando uma paz que não precisava de palavras. Eram manhãs de café com pão ainda quente, de planos para viagens que nunca aconteceram, de promessas sussurradas com o peso da eternidade. E lembrava, sobretudo, das cartas que nunca teve coragem de enviar. Caixas inteiras, guardadas no fundo do armário, escritas em madrugadas insones. Nelas confessava seus medos, a autossabotagem que a levou à traição, a vergonha que sentia de ter fugido. As cartas eram seu refúgio e sua prisão, o único lugar onde podia falar com ele sem precisar encará-lo. Do lado de fora, aplausos. Do lado de dentro, um coração em sobressalto. Fernanda sorriu para uma leitora, mas os olhos marejados denunciavam a turbulência. A cada pergunta sobre o protagonista masculino do romance, ela respondia com um sorriso enigmático. São só personagens. E engolia a mentira. Enquanto autografava, a caneta tremia entre os dedos. A pergunta que não saía de sua mente era: e se ele ler? Era possível que Rodrigo nunca soubesse? Era possível que o passado continuasse enterrado? A verdade é que, no fundo, ela tinha escrito aquele livro para ele, ainda que nunca admitisse. As lembranças insistiam em invadir sua consciência como ondas. O cheiro da pele dele depois do banho, o toque leve dos dedos na nuca dela enquanto conversavam, a forma como ele pronunciava seu nome ao pé do ouvido. Tudo voltava vivo, pulsante. Era como se tivesse guardado Rodrigo dentro de um cofre secreto e, ao escrever, tivesse girado a chave de novo. Do outro lado da mesa, flashes continuavam. Um repórter mais ousado perguntou: Fernanda, há quem diga que esse é seu livro mais íntimo. Você se inspirou em alguém real? Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Todo escritor se inspira em algo real, mas a ficção transforma tudo. Desviou o olhar para as capas empilhadas. Por dentro, lembrava da noite em que tudo desmoronou. Uma noite fria de chuva, em que ela saiu sem explicar. Lembrava do rosto de Rodrigo na última vez que o viu. Confuso, ferido, incrédulo. Lembrava de ter pensado que ele a odiaria para sempre. E de ter desejado isso, porque talvez fosse mais fácil lidar com ódio do que com amor.
Agora, anos depois, estava ali, cercada de gente, mas sentindo-se mais sozinha do que nunca. Seu sucesso literário era incontestável, mas a mulher por trás das histórias, essa ainda buscava um perdão que talvez não existisse. Um último autógrafo, um último sorriso forçado para as câmeras. Quando as portas do auditório se fecharam, Fernanda respirou fundo e saiu pelos fundos, evitando os fãs. O ar noturno de São Paulo tinha cheiro de chuva prestes a cair. Ela ergueu o rosto para o céu e deixou que as primeiras gotas borrassem a maquiagem. No carro a caminho de casa, ligou o rádio para tentar se distrair. Uma música antiga tocava, uma daquelas que ela e Rodrigo ouviam juntos, dançando pela sala sem se importar com o tempo. O coração apertou. Ela desligou antes que a voz do cantor pronunciasse o refrão. Em casa, o silêncio era denso. As estantes repletas de livros pareciam observá-la. Ela subiu até o escritório, sentou-se diante da escrivaninha e abriu a última gaveta. Ali estavam as cartas amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Passou os dedos pela caligrafia trêmula, como quem acaricia uma lembrança. Pegou uma das cartas e leu em voz baixa: Rodrigo, eu não sei por que fiz isso. Às vezes penso que quis destruir o que era mais bonito em mim. Mas saiba que mesmo quando te perdi, nunca deixei de te amar. Fechou os olhos, respirando fundo. Era tarde demais para enviar, mas não tarde demais para sentir. Na mesa ao lado, um exemplar de Entre as Linhas do Perdão aberto na dedicatória. Para aqueles que já amaram e erraram. Para aqueles que ainda esperam por perdão. Fernanda passou a mão pelos cabelos, olhando para o livro como se fosse uma pessoa. Em cada capítulo, havia uma tentativa de explicar. Em cada diálogo, uma carta que nunca chegou ao destino. Ela se perguntava, será que Rodrigo reconheceria? Será que ele ainda pensava nela? Do lado de fora, a chuva engrossava, batendo nas janelas como dedos impacientes. Ela se levantou, foi até a sacada e deixou que o vento gelado tocasse seu rosto. Fechou os olhos e, por um segundo, imaginou Rodrigo ali, encostado no parapeito, sorrindo para ela como antes. Um sorriso que dizia ainda há tempo. O coração dela acelerou. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Um pressentimento. Talvez fosse apenas a consciência de que, ao expor seu segredo no livro, tinha aberto uma porta que não poderia mais fechar. De volta ao escritório, Fernanda olhou para a tela do computador, onde o arquivo do romance ainda estava aberto. As últimas palavras piscavam no cursor. O perdão às vezes não vem nas palavras, mas no reencontro. Ela passou os dedos sobre o teclado pensativa. Lá fora a cidade seguia seu ritmo. Alguém, em algum lugar, talvez estivesse lendo aquelas páginas. Talvez alguém estivesse reconhecendo um pedaço de si naquela história. Talvez ele estivesse lendo. Fernanda fechou os olhos, encostando a testa na palma da mão. O som da chuva parecia mais alto, como um prelúdio. Ela sabia que escrever não era o fim daquela história. Era apenas o começo. Algo dentro dela dizia que o passado, por mais que tentasse ficar nas páginas, estava a caminho de se tornar presente outra vez. E quando o telefone tocou, quebrando o silêncio, Fernanda sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não reconheceu o número no visor. Por um instante hesitou. Depois atendeu a voz baixa, quase um sussurro. Alô? Do outro lado, apenas silêncio. Mas um silêncio que ela reconheceria em qualquer lugar. Rodrigo Hilbert estava sozinho em seu apartamento quando o exemplar chegou. O envelope marrom trazia o logotipo da livraria onde costumava comprar livros de arquitetura. Mas desta vez o pedido era outro. Sem saber exatamente por quê, tinha comprado o novo romance de Fernanda Lima. O nome dela brilhava em letras elegantes na capa, Entre as Linhas do Perdão. A intenção era apenas folhear, matar a curiosidade, mas bastou abrir o primeiro capítulo para o tempo se dobrar sobre si mesmo. Rodrigo afundou no sofá, apoiando os pés descalços no chão frio, o livro aberto sobre as pernas. O mundo lá fora se dissolveu. A cada página, algo nele se remexia. As descrições eram íntimas demais. Um certo olhar de canto, uma frase dita num amanhecer chuvoso, um gesto que só eles conheciam. Tudo estava ali mascarado de ficção. As palavras de Fernanda eram punhais e carícias ao mesmo tempo, atingindo lugares que ele acreditava já estarem cicatrizados. No meio da leitura, Rodrigo fechou o livro por um instante, respirando fundo.
O coração batia acelerado, como se estivesse correndo. A imagem de Fernanda lhe veio à mente com nitidez dolorosa, os cabelos caindo sobre os ombros, o perfume de jasmim que ela usava nos dias comuns, o jeito como se encaixava nele durante a noite, a mão repousando no peito dele, bem no ponto onde sentia o coração bater. Era um gesto simples, mas que para ele era lar. Ele tentou, por anos, encontrar aquele mesmo gesto em outros braços, em outros perfumes, mas nunca conseguiu. Era sempre um eco distante, uma tentativa frustrada de recuperar um toque que só ela tinha. Voltando ao livro, as frases seguintes pareciam escritas não para um público, mas para ele. Às vezes o que destrói não é a ausência de amor, mas o medo dele, Rodrigo. Passou os dedos pela frase como quem acaricia uma cicatriz. Era exatamente o que sentira quando ela se foi. Não ausência, mas medo. Medo que ela nunca explicou. À medida que avançava nas páginas, lembranças antigas brotavam como fotografias esquecidas. Ele se viu de novo naquela manhã de domingo em que ela apareceu de repente em seu ateliê, levando uma cesta de café da manhã, dizendo que precisava apenas vê-lo trabalhar. Lembrou-se do riso dela quando ele, distraído, sujou o nariz de tinta azul. Lembrou-se das noites em que cozinhavam juntos, das histórias inventadas na cama para sonharem acordados. A saudade não vinha sozinha. Vinha acompanhada de uma dor aguda, uma sensação de oportunidade perdida. Rodrigo se perguntava pela milésima vez onde tinha errado. Por que ela o traíra? Por que saíra sem explicar? Por que nunca lhe deu a chance de entender? Mas algo novo se misturava à dor naquela noite. Uma ternura que ele acreditava morta. Ao reconhecer nas palavras de Fernanda não apenas uma história, mas uma confissão, sentiu um calor inesperado se espalhar pelo peito. Talvez ela também tivesse sofrido. Talvez aquele livro fosse um pedido de perdão, ou um convite. Levantou-se e foi até a janela. A cidade estava iluminada. Carros passavam lá embaixo como vagalumes apressados. Ele encostou a testa no vidro, respirando o ar frio que escapava pelas frestas. O cheiro do livro ainda impregnava seus dedos, misturado ao aroma de café esquecido na mesa. As frases ecoavam na cabeça dele como um refrão. Eu quis fugir antes que fosse tarde, mas já era tarde. Fechou os olhos. Era impossível não lembrar do último olhar dela antes de partir. Um olhar que não era de raiva, nem de desprezo, mas de medo e dor. Talvez medo de si mesma. Talvez medo de amá-lo mais do que podia suportar. Rodrigo voltou ao sofá determinado a terminar a leitura. Virou páginas com fome, como quem busca respostas em um mapa. Cada capítulo era um reencontro com uma parte de si mesmo que ele havia enterrado. Quando chegou ao final, já passava da meia-noite. O livro caiu no colo dele, fechado. Ficou sentado por longos minutos em silêncio. O coração batia acelerado não só pela dor, mas pela saudade. Aquela saudade que ele pensava ter dissolvido em trabalho, viagens e relacionamentos passageiros. Mas estava ali, intacta, como se tivesse sido guardada em âmbar. Levantou-se, andou pelo apartamento, abriu uma garrafa de água e bebeu em goles longos. O reflexo no vidro da cozinha mostrava um homem maduro, mas com olhos de quem tinha acabado de acordar de um sonho antigo. Fernanda ainda fazia parte dele. Não era apenas memória. Era presença. O livro despertara algo que ele tinha tentado enterrar de todas as maneiras: o amor. Rodrigo sentou-se novamente e pegou o celular. Abriu as redes sociais, digitou Fernanda Lima na busca. Viu fotos do lançamento, os comentários dos leitores, hashtags exaltando o novo livro. Viu um vídeo curto dela autografando exemplares. A mesma expressão de sempre, elegante, segura. Mas em um frame específico, viu algo que o derrubou. Um olhar perdido, um sorriso ligeiramente trêmulo, como se ela estivesse sustentando um peso invisível. Era a mesma expressão que ela tinha nos últimos dias juntos, antes de ir embora. Rodrigo fechou o aplicativo. Encostou-se no sofá olhando para o teto. As memórias vinham em ondas. O som da risada dela ecoando pelo apartamento, o calor do corpo dela na madrugada, o cheiro do café que ela preparava do jeito exato que ele gostava. Ele passou a mão pelos cabelos tentando conter o turbilhão. O livro não era apenas uma história, era um chamado. Ele sentia isso. Andou até a estante e pegou uma caixa antiga. Dentro dela, guardava pequenas lembranças.
Um bilhete dela rabiscado à pressa. Uma foto de ambos na praia. Um guardanapo com um desenho que ela fez. Rodrigo passou os dedos pelo bilhete amarelado. Volto logo. Nunca voltou. As lágrimas vieram sem aviso. Não era um choro desesperado, mas silencioso. Como uma represa se abrindo devagar. Deixou-se ficar assim por alguns minutos. Quando as lágrimas cessaram, algo novo se instalou. Uma decisão. Não podia continuar vivendo de perguntas. Não podia fingir que não sabia. E agora, com aquele livro, não havia mais desculpa. Era como se Fernanda tivesse aberto uma porta que estava trancada por dentro, esperando que ele atravessasse. Respirou fundo, secou o rosto com as mãos. Pegou o celular de novo. Abriu a agenda, encontrou o número antigo dela. Ainda salvo? Embora não soubesse se funcionava. Os dedos pairaram sobre a tela, hesitando. Não era hora de ligar. Não ainda. Mas era hora de agir. Fechou o livro. Guardou-o na mochila, junto com o bilhete antigo. Era madrugada, mas não conseguiu dormir. Passou horas imaginando como seria o reencontro. Se ela aceitaria vê-lo, se ainda lembraria do toque dele, do cheiro dele, do jeito que ele pronunciava seu nome. Quando o dia começou a nascer, Rodrigo já tinha tomado sua decisão. O sol pintava de laranja as janelas da cidade. Ele respirou fundo, sentindo no ar um misto de medo e esperança. Não sabia o que encontraria, mas sabia que precisava olhar nos olhos dela de novo. Precisava ouvir dela, não de um livro, as respostas que o assombravam. Precisava saber se ainda havia algo, entre as linhas do perdão. Pegou o celular uma última vez e digitou uma mensagem curta, quase neutra, mas carregada de tudo. Fernanda, li seu livro. Precisamos conversar. Olhou a tela antes de enviar, os dedos trêmulos. Um toque, e a mensagem partiu, voando para um destino que ele não controlava mais. Ficou olhando para o celular esperando um sinal, mas a tela permaneceu silenciosa. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o coração pulsar forte. Sabia que, de alguma forma, a história que ele tentou enterrar estava prestes a ressurgir. O café escolhido por Fernanda ficava em uma rua discreta, arborizada, longe das vitrines literárias e da movimentação das editoras. Era um lugar pequeno, acolhedor, com um cheiro de pão de queijo recém-saído do forno e som de piano suave ao fundo. Ela não sabia se ele viria, não sabia se queria que ele viesse. Mas quando a porta se abriu e Rodrigo entrou, o tempo parou. Ele não a procurou com os olhos. Foi como se soubesse exatamente onde ela estava. Os dois se olharam sem sorrir, como se qualquer sorriso fosse trair a gravidade do momento. Fernanda sentiu as mãos suarem por dentro do casaco. Rodrigo parou diante da mesa, sem dizer uma palavra, e ela assentiu levemente com a cabeça, indicando o lugar à sua frente. Ele se sentou devagar, os olhos fixos nela. O silêncio se instalou entre os dois como um terceiro personagem, denso e pesado. Fernanda notou que ele ainda tinha o mesmo olhar firme, o mesmo contorno de maxilar quando estava tenso. E Rodrigo, por sua vez, percebeu que ela ainda apertava as mãos no colo quando estava nervosa. Ela desviou o olhar por um segundo, como quem tenta escapar do peso da lembrança. Mas ele não desviou. Havia dor ali, sim. Mas também havia algo mais, algo que nunca desapareceu completamente. Oi, disse ele por fim com a voz baixa, quase rouca. Oi, ela respondeu, tentando sorrir, mas o sorriso se desfez antes de alcançar os olhos. O garçom se aproximou e os dois pediram cafés, os mesmos de sempre. Como se os anos não tivessem alterado suas preferências. Cappuccino com canela para ela, expresso forte para ele. Você leu o livro? Disse ela mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Rodrigo assentiu. Seu olhar era sério, mas havia um brilho melancólico ali, como se estivesse diante de algo que doía e curava ao mesmo tempo. E de uma vez só, como se estivesse ouvindo você falar comigo depois de todos esses anos. Fernanda respirou fundo. A dor era visível nos olhos dela, mas havia também um resquício de alívio. Eu escrevi porque não consegui mais guardar tudo aqui dentro. E apontou levemente para o peito, como quem revela uma ferida que ainda arde. Rodrigo não respondeu de imediato. Seus dedos tocaram quase sem querer a alça da cadeira onde ela se sentava. Foi um gesto breve, desajeitado, mas cheio de intenção. Um toque que dizia, eu ainda reconheço você aqui. Ela percebeu, e mesmo sem olhar diretamente,
Sentiu o corpo reagir, um arrepio sutil na nuca, o coração acelerando, a garganta seca. Você teve tantas formas de me contar. Por que escolheu essa? Ele perguntou num tom que misturava mágoa e curiosidade genuína. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto antigo que ele conhecia bem. Olhou para a xícara ainda vazia diante dela, como se tentasse encontrar ali uma resposta que não tinha, porque era a única forma que eu conhecia para dizer sem ser interrompida, sem ser julgada, sem ser rejeitada antes de conseguir terminar a frase. O garçom chegou com os cafés, mas os dois nem notaram. O silêncio que se seguiu foi mais revelador do que qualquer palavra. Eles estavam ali depois de tantos anos, enfrentando uma dor que sempre existiu, mas nunca foi compartilhada. Rodrigo olhou para ela com atenção, como quem procura algo perdido dentro de um rosto ainda familiar. Você mudou, disse ele devagar. O tempo muda todo mundo. Não, ele corrigiu. O tempo esconde. Mas hoje, olhando para você, eu vejo a mesma mulher que me fez acreditar que o amor podia ser simples. Fernanda sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Precisava manter o controle. Precisava parecer forte, mas o coração dela batia alto demais, como se quisesse falar no lugar da razão. E eu vejo o homem que eu destruí, disse ela por fim com a voz embargada. Rodrigo fechou os olhos por um instante. A dor ainda estava ali, mas havia também um desejo imenso de entender. Ele não viera buscar vingança. Viera buscar respostas. Por que, Fernanda? Por que você foi embora daquele jeito? Sem dizer nada? Sem me permitir entender? Ela respirou fundo. O ar parecia pesar mais dentro do peito. As palavras vieram baixas, frágeis, porque eu me sentia pequena demais para o que a gente tinha. Porque achei que um dia você perceberia que eu não era suficiente. E antes que isso acontecesse, eu preferi ir embora. Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. As mãos tremiam sobre a mesa. Você destruiu tudo porque teve medo de que eu não te amasse o bastante. Ela assentiu. E por um segundo pareceu a mesma menina insegura que ele conheceu. Frágil, complexa, cheia de abismos internos. Rodrigo respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou as mãos diante do rosto. Seu olhar era intenso, mas havia ternura ali. Havia algo que não tinha morrido, apesar de tudo. Você ainda pensa na gente? Ele perguntou quase num sussurro. Fernanda hesitou, e quando respondeu, foi com a voz embargada. Todos os dias. A resposta caiu entre eles como um suspiro. O calor no ar era quase palpável. As palavras tinham feito o que os corpos ainda não ousavam fazer, se aproximar. Rodrigo estendeu a mão com hesitação e tocou de leve o pulso dela. Um toque breve, um pedido de permissão. Ela não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos, absorvendo aquele instante como se fosse o primeiro raio de sol depois de um inverno longo demais. Eu não vim aqui para brigar com você, Fernanda. Eu só precisava ver, ouvir, sentir se aquilo tudo que li era real. Ela abriu os olhos devagar e, ao encarar o olhar dele, teve a certeza. Ele ainda a amava, mesmo que não admitisse ainda, mesmo que não tivesse certeza se queria amar de novo. Do lado de fora, o dia começava a escurecer. A luz amarelada do café refletia nos olhos deles. E ali, naquele espaço suspenso entre passado e futuro, algo os puxava de volta um para o outro. Uma força que não se explicava, apenas se sentia. Rodrigo baixou o olhar por um instante, encarando as mãos sobre a mesa. Depois ergueu novamente e perguntou, com a voz baixa mas firme, se eu dissesse que ainda penso em nós dois, isso te assustaria? Ela não respondeu de imediato. Os olhos estavam úmidos, mas não havia mais medo neles. Havia entrega. Havia a memória de um beijo que parecia não ter acabado, apenas ter sido pausado por tempo demais. Fernanda apoiou os dedos sobre os dele, num gesto leve, mas cheio de sentido. As palavras não vieram, mas os gestos falaram por ela. Rodrigo sorriu de leve. Pela primeira vez naquela tarde, o ar pareceu menos denso, mas não havia leveza ainda. Havia uma pergunta pairando entre os dois, e nenhum dos dois sabia exatamente como respondê-la. Na porta do café, uma rajada de vento fez os sinos de vidro tilintarem. Eles se entreolharam como se tivessem escutado um chamado, ou talvez apenas reconhecido que algo tinha mudado naquele instante.
E quando ela se levantou para ir embora, ele a acompanhou com os olhos em silêncio. Mas antes que ela cruzasse a porta, ele disse: Fernanda, a gente já passou tempo demais calado. Vamos continuar essa conversa? Ela parou de costas para ele, o coração batendo forte, a mão sobre a maçaneta. Respirou fundo, fechou os olhos e ficou ali por um segundo a mais. Um segundo que poderia mudar tudo. A chuva caía fina do lado de fora, desenhando trilhas tortas no vidro da janela. O apartamento de Fernanda estava silencioso, como se respeitasse o momento. Ela segurava entre os dedos um envelope antigo, amarelado pelo tempo, com sua própria caligrafia no remetente e nenhum destinatário. Era uma das muitas cartas que nunca teve coragem de enviar para Rodrigo. Sentada no chão do escritório, ao lado de uma caixa de papelão escondida atrás da estante, Fernanda sentia os joelhos pressionados contra o peito, como se quisesse proteger o coração de um passado que pulsava mais vivo do que deveria. A caixa estava repleta de folhas dobradas, algumas ainda com cheiro de tinta, outras com marcas de lágrimas antigas. Cada carta era um retrato de quem ela foi e do que não conseguiu dizer. Ela puxou uma das primeiras. Rodrigo, hoje você saiu para trabalhar sem saber que passei a noite em claro, escutando sua respiração ao meu lado. Acho que nunca fui tão feliz quanto sou nas manhãs em que acordo e vejo você dormir em paz. Tenho medo de perder isso. Tenho medo de mim mesma. O papel tremia entre os dedos dela. Aquela era a Fernanda, que ainda acreditava que amar era suficiente, que ainda não sabia o quanto o medo podia sabotar até mesmo os sentimentos mais sinceros. Abriu outra. Você me pediu em casamento ontem, e eu disse que sim. Mas por dentro, a criança assustada que ainda vive em mim gritou: será que mereço ser tão amada assim? Será que um dia você vai perceber que sou feita de pedaços colados com cola fraca? Que ela passou a mão pelos olhos, enxugando lágrimas silenciosas. Rodrigo nunca soube dessas confissões. Nunca leu essas palavras. Ela o traiu com o silêncio muito antes de qualquer erro mais visível. Puxou mais uma. A letra era trêmula, como se tivesse sido escrita em desespero. Fugi, não por falta de amor, mas porque me afoguei nele. Senti que você me via com olhos mais limpos do que eu conseguia me ver. E isso me aterrorizou. A culpa é minha. Mas o amor era real. Fernanda encostou a cabeça na parede, deixando que as lembranças tomassem conta. E como se uma porta invisível se abrisse, os flashbacks vieram, doces e dolorosos como perfume guardado por tempo demais. Era uma tarde comum. O sol entrava suave pela janela da cozinha. Rodrigo cortava legumes, ela mexia uma panela de molho. Os dois estavam descalços, a música tocando baixinho no rádio antigo. E então, sem aviso, ele largou a faca e a puxou pela cintura, fazendo-a rir. O que você está fazendo? Pois é, ela perguntou, rindo. Dançando com a mulher que eu amo, respondeu ele, com aquele sorriso torto que ela tanto amava. Os pés deslizavam devagar sobre o chão frio, e os dois se movimentavam como se tivessem ensaiado aquilo 1000 vezes. Era simples, era mágico. O mundo inteiro cabia naquele instante. Ela lembrou do toque dele em sua nuca, dos beijos leves no ombro, do cheiro da comida se misturando ao perfume dele. Lembrou da promessa que fizeram sem dizer em voz alta: a gente vai ficar junto para sempre, né? Mas não ficaram. Outro flashback veio, ainda mais íntimo. Ela sentada no sofá, as pernas sobre o colo dele, lendo em voz alta um livro qualquer. Ele a interrompia a cada parágrafo, com beijos nos joelhos, depois nas coxas, depois no ventre. Ela fingia estar irritada, mas sorria. E dizia: você nunca me deixa terminar uma história, porque a nossa é mais interessante. Ele respondia sorrindo com os olhos. Fernanda sentiu o peito apertar, porque tudo aquilo parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente. Levantou-se do chão com esforço. Levou as cartas para a escrivaninha e as organizou em ordem cronológica. Talvez fosse uma forma de entender o que não conseguiu dizer em palavras. A linha do tempo do amor, da fuga da dor. Ali estavam os planos para filhos que nunca vieram. Viagens a dois que ficaram só nos roteiros rabiscados em guardanapos. Jantares à luz de velas planejados com carinho e nunca realizados. Numa carta em especial, ela escreveu sobre a noite em que quase contou um segredo a ele. Mas desistiu por medo da reação. Você me olhou como se eu fosse feita de luz.
E eu me senti tão escura por dentro. Como contar que meu passado me assombra? Que carrego cicatrizes que você não vê? Ela respirou fundo. Tudo ainda doía. Mas havia também uma centelha acesa. Algo novo. O reencontro recente no café tinha mexido com ela mais do que gostaria de admitir. O toque breve dele, os olhos buscando os dela, o silêncio cheio de significado. Nada daquilo era passado morto. Estava vivo, latejante. Fernanda se perguntou, seria possível reviver tudo aquilo? O amor de antes ainda existia? Ou era apenas uma sombra projetada pela culpa? Passou os dedos pela última carta, onde havia escrito uma frase que jamais esqueceu. Se um dia você ler isso, talvez já seja tarde. Mas se for cedo o bastante, me encontre. Ela se perguntou se ainda era cedo o bastante. Sentou-se novamente e ligou o abajur. A luz amarelada criava sombras suaves nas paredes. Pegou uma folha em branco. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de escrever algo novo. Não para guardar, mas para entregar. Não sabia se Rodrigo queria ler, mas ela precisava dizer: Rodrigo, hoje eu reli tudo o que nunca te enviei e percebi que te amar sempre foi mais fácil do que admitir que tinha medo. O problema nunca foi você. Foi a imagem distorcida que eu tinha de mim mesma. Se ainda houver espaço no seu coração para uma nova versão da nossa história, eu estou aqui, Fernanda. Dobrou o papel com cuidado. Não sabia se teria coragem de entregar, mas escrever era o primeiro passo. Na prateleira acima da escrivaninha, um porta-retrato ainda guardava a foto dos dois, sorrindo num dia qualquer de verão. Ela se aproximou, pegou a moldura e encarou a imagem. O olhar dele para ela na foto era de alguém que acreditava, que confiava. Fernanda passou os dedos pelo vidro. Será que você ainda enxerga em mim a mesma mulher? Murmurou. O telefone vibrou. Uma notificação. Coração acelerado, ela verificou. Não era ele, mas por algum motivo sentiu que ele também estava lembrando. Sentiu que, em algum lugar, Rodrigo também estava revendo memórias. Talvez ele também estivesse ouvindo aquela mesma música que tocava no fundo. A melodia que embalava os dois naquela dança descalça na cozinha. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar. Talvez ainda houvesse tempo. O fim da tarde tingia o céu de tons alaranjados quando Fernanda chegou à praia. O vento soprava suave, trazendo consigo o cheiro de maresia e o som distante das ondas, quebrando com delicadeza. Rodrigo já estava lá, parado próximo à beira d'água, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo no horizonte, como quem tentava encontrar respostas nas marolas do mar. Ela caminhou até ele sem fazer barulho. Ele percebeu sua aproximação antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Talvez por intuição, talvez porque a presença dela era algo que o corpo dele jamais esqueceu de reconhecer. Achei que você não viria, disse ele com a voz calma, mas os olhos cheios de algo que Fernanda não soube decifrar. Era dor, mas também saudade e desejo. Eu quase não vim, confessou parando ao lado dele. Mas acho que tem coisas que a gente precisa encarar de frente, mesmo que doa. Rodrigo assentiu, olhando para o mar. Depois deu um passo à frente. Tirou os sapatos e enfiou os pés na areia fria. Fernanda hesitou por um segundo e fez o mesmo. Caminharam lado a lado em silêncio, como se estivessem tentando encontrar o ritmo um do outro outra vez. O vento bagunçava os cabelos dela, e Rodrigo teve vontade de ajeitá-los como fazia antes, mas não tocou. Não ainda. Mas tu que sabe do que eu lembrei hoje? Ele perguntou, quebrando o silêncio. De quê? Daquela manhã em que você me acordou com beijos. Eu fingia que ainda estava dormindo, só para você continuar. Fernanda sorriu surpresa. Eu achava que você não lembrava dessas coisas. Eu lembro de tudo, ele respondeu com a voz baixa. Lembro do cheiro do seu pescoço, do gosto do café que você fazia, da forma como sua mão buscava a minha quando estava insegura. Você dizia que não sabia demonstrar afeto, mas seu corpo falava tudo. Ela sentiu o coração apertar. E você dizia que era o único lugar onde eu conseguia descansar. Porque era. Ele parou, encarando-a. Você foi o único lar que eu conheci. As palavras pairaram no ar, pesadas e doces ao mesmo tempo. O mar sussurrava ao fundo, como se concordasse. Caminharam mais alguns metros, até que Fernanda se sentou em uma pedra e tirou os sapatos completamente.
mergulhando os pés na areia molhada. Rodrigo sentou-se ao lado. Olharam para o horizonte em silêncio. Até que ela disse: "Eu me lembro da noite em que fiz aquela promessa, que nunca ia te deixar. Você estava deitado, os olhos quase fechando, e eu te disse isso enquanto beijava sua testa. Eu nunca esqueci." A voz dele falhou um pouco. Talvez por isso tenha doído tanto quando você se foi. Porque eu acreditei em cada palavra. Fernanda sentiu as lágrimas virem, mas as conteve. Estavam ali não para culpar, mas para encarar. E encarar doía. A verdade é que eu também acreditei, mas não consegui cumprir. Rodrigo suspirou. A dor estava presente, sim, mas havia algo novo nele. Uma calma madura, como se tivesse aprendido que nem tudo o que sangra precisa matar. Às vezes eu pensava que você tinha seguido em frente, que estava feliz, que tinha me esquecido. Ela virou o rosto, olhando nos olhos dele. Eu nunca segui em frente. Eu parei ali. Os olhos de Rodrigo se estreitaram. O peito dele subiu e desceu devagar, como se tentasse conter um turbilhão. E foi nesse exato momento que um esbarrão, causado por uma onda mais forte, que os alcançou de surpresa, fez com que Fernanda perdesse o equilíbrio. Rodrigo, num reflexo, a segurou pela cintura. O toque foi firme. Os corpos colaram-se, como se reconhecessem aquele encaixe com precisão. Ela apoiou as mãos nos ombros dele. Ele prendeu a respiração. Os olhares se encontraram. Foi só um segundo, mas um segundo em que o mundo inteiro pareceu parar. Ela sentiu o calor da pele dele sob os dedos. Ele sentiu o cheiro dela. O mesmo perfume amadeirado com fundo de baunilha que sempre mexeu com os sentidos dele. As bocas ficaram próximas, próximas demais. Fernanda pensou em beijá-lo. Rodrigo pensou em puxá-la. Mas o passado entre eles era um fio tenso. Qualquer movimento brusco poderia arrebentar tudo ou costurar de volta. Nenhum dos dois se moveu, mas também nenhum recuou. Quando finalmente se afastaram, o ar parecia diferente, denso, elétrico. Fernanda se sentou novamente na areia, o coração disparado. Rodrigo fez o mesmo, tentando disfarçar o tremor das mãos. Riram, nervosos. "Acho que a gente ainda se reconhece", disse ela sorrindo com tristeza. "Acho que sim", ele respondeu, olhando para as mãos como se tentasse entender por que aquele toque ainda tinha tanto poder. Silêncio. "Sabe o que é mais estranho?", Fernanda murmurou. "É que mesmo depois de tudo, eu ainda me sinto segura perto de você. E eu ainda sinto que pertenço a esse espaço entre nós dois", ele confessou, sem encará-la diretamente. Ficaram assim por mais alguns minutos, apenas ouvindo o som das ondas. A noite se aproximava e o céu começava a se encher de estrelas. Rodrigo virou o rosto para ela. "Você acha que é possível começar do zero?" Fernanda hesitou. A pergunta não era simples, porque o que eles viveram não era algo que podia ser apagado. Não era uma folha em branco. Era uma história escrita com falhas, mas também com amor verdadeiro. "Eu não sei se quero o zero", respondeu por fim. "Mas talvez eu queira continuar da vírgula. Onde paramos, onde doeu, onde ainda dói." Rodrigo assentiu. O olhar dele agora era mais leve. Havia espaço ali, espaço para algo novo. Ela se levantou, sacudiu a areia das roupas e estendeu a mão para ele. "Vamos?" "Vamos", respondeu, aceitando a mão dela sem hesitar. Caminharam de volta pela praia lado a lado, sem toques, mas com uma conexão que não precisava ser explicada. O ar entre eles estava diferente, o passo mais sincronizado, o silêncio mais confortável. Rodrigo olhou para o céu e sussurrou, como se falasse para si mesmo: "Se ainda dói, talvez ainda seja amor." Fernanda ouviu. Não respondeu. Apenas apertou os olhos contra o vento, tentando conter o que nascia de novo dentro dela. Ou talvez apenas renascia. O portão rangeu suavemente quando Rodrigo o empurrou. A casa era a mesma, branca, com janelas de madeira azul e um jardim pequeno, onde as lavandas balançavam preguiçosamente ao vento. Um lugar que exalava o silêncio doce da intimidade. Era o refúgio de Fernanda, o cenário de tantas memórias que ele guardava no peito. Ela o esperava na varanda, com um suéter largo sobre os ombros e os cabelos soltos, dançando com a brisa da tarde. Quando ele subiu os 2 degraus e seus olhos se encontraram, o tempo entre eles pareceu diminuir. Não havia mais a tensão do reencontro,
Havia algo mais silencioso e profundo. Uma vontade mútua de estar ali. Achei que ia desistir, disse ela, abrindo a porta e deixando-o entrar primeiro. Eu quase desisti, ele confessou, virando-se para encará-la. Mas alguma coisa me puxou de volta. Fernanda sorriu com os olhos, mas não respondeu. Apenas caminhou até a cozinha, indicando com um gesto que ele se sentasse no sofá da sala. Rodrigo tirou o casaco, observando cada detalhe. O cheiro de canela no ar. Os livros empilhados na estante. A xícara vazia com batom na borda. Tudo nela ainda estava ali. Ela colocou água para ferver e preparou o pó de café com o mesmo cuidado de sempre. Enquanto mexia a colher na chaleira, o som metálico ressoava como uma trilha sonora familiar. Ele se levantou e foi até a bancada, observando em silêncio. Ainda gosta forte? Ela perguntou sem encará-lo. Desde sempre, respondeu. Ela sorriu de lado e preparou 2 xícaras. Quando se virou para servi-lo, as mãos se tocaram. Um choque leve. Um susto silencioso. O toque foi breve, mas o suficiente para que o corpo de Fernanda traísse sua calma. Ela tremeu. Rodrigo percebeu, mas não soltou sua mão de imediato. Você ainda sente isso? Ele sussurrou, a voz quase sumindo entre os aromas da cozinha. Fernanda respirou fundo. Os olhos brilharam. A boca se entreabriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas assentiu, engolindo seco. Sentaram-se à mesa. A madeira rangia sob seus cotovelos. O vapor da bebida subia entre os dois, como se quisesse manter a distância que seus corpos tentavam diminuir. Eu nunca imaginei que leria aquilo, disse Rodrigo encarando a xícara. Suas palavras me quebraram, mas também me trouxeram de volta. Fernanda mordeu o lábio inferior, os olhos fixos na borda da porcelana. Eu demorei para ter coragem de escrever, e mais ainda para publicar, mas precisava colocar para fora. Você sempre foi o que não consegui esquecer. Rodrigo levantou o olhar. Eu tentei, Fernanda. Tentei seguir em frente. Conheci outras pessoas. Me envolvi, mas nunca consegui amar de novo. Não daquele jeito. Não como foi com você. Ela chorou. As lágrimas caíram sem pressa, silenciosas, deslizando pelo rosto, como se tivessem esperado tempo demais para sair. Rodrigo esticou a mão e segurou a dela, firmemente. Você foi o grande amor da minha vida, ele disse com a voz embargada. E por mais que eu tenha me convencido do contrário, nenhum outro toque, nenhum outro olhar me alcançou do jeito que o seu alcança. Fernanda fechou os olhos, sentindo o coração disparar. Aquele homem ali diante dela, dizendo as palavras que ela sonhou por anos, era real. E o momento era agora. Ela se levantou devagar e caminhou até a sala. Os passos lentos, os pensamentos tumultuados. Rodrigo foi atrás, silencioso. Parou diante dela, e os dois ficaram frente a frente, tão próximos que o calor de um alcançava o outro. Por que você está me dizendo isso agora? Ela perguntou, a voz baixa, quase temendo a resposta. Porque eu não quero mais fingir que não sinto. Porque se a gente ainda sente, talvez ainda exista algo para ser reconstruído. Os olhos dela o buscaram e encontraram um abrigo, um lar. Ela avançou um passo. Tocou o rosto dele com delicadeza. O polegar percorreu a barba por fazer. Rodrigo fechou os olhos, entregando-se ao gesto. Quando os abriu novamente, viu os olhos dela cheios de dor e desejo. Eles se abraçaram, longo, apertado. Daqueles abraços que desfazem todas as outras conexões do mundo, onde o tempo se desfaz, onde a mágoa se silencia, onde o corpo entende antes da mente. O rosto de Fernanda se aninhou no ombro dele. Rodrigo passou a mão pelos cabelos dela, com a mesma ternura de antes. O coração dela batia rápido. O dele também. Era como se os dois dissessem tudo o que não sabiam colocar em palavras. O abraço durou o tempo exato de um reencontro de almas. Nem mais nem menos. Quando se afastaram, o rosto dela estava a poucos centímetros do dele. Os lábios próximos. Os olhos entreabertos. O desejo quase os consumia, mas o passado pesava. As perguntas ainda sem respostas ecoavam entre eles. Rodrigo hesitou. Fernanda também. O beijo não aconteceu. Mas o que aconteceu entre eles naquele segundo, sem toque, foi mais intenso do que qualquer aproximação física. Foi como se os dois tivessem dado um passo à beira do abismo. E por um milésimo, decidido esperar mais um pouco.
Ela recuou um passo, respirando fundo. Ainda dói, disse num sussurro. Em mim também, ele respondeu. Então talvez ainda seja amor, ela completou olhando nos olhos dele. Rodrigo assentiu. Mas amar não basta. A gente precisa aprender a não fugir mais, a não calar, a enfrentar. Ela mordeu o lábio de novo, sem desviar o olhar. Eu não tenho mais forças para me esconder. Então, não se esconda. Os dois permaneceram ali, diante um do outro, em silêncio. O passado ainda pesava, mas o presente tinha um brilho diferente. Era como se, finalmente, eles tivessem aberto a janela para o que estava trancado há anos. Rodrigo olhou ao redor, depois encarou a estante de livros. Um dos exemplares de Entre as Linhas do Perdão estava ali, com a lombada marcada por um pequeno coração desenhado à mão. Posso levar um comigo? Ele perguntou. Leva esse, disse Fernanda, tirando o livro da estante e entregando a ele. Tem anotações nas margens. Coisas que nunca publiquei. Ele pegou o livro com cuidado, como quem recebe algo sagrado. Vou ler com calma. E depois, Rodrigo a encarou com profundidade. Depois, você me conta o que ainda falta. Ela assentiu. Era justo. Era necessário. Rodrigo pegou o casaco e foi até a porta. Parou antes de sair. Obrigado pelo café e pelo abraço. Fernanda sorriu. Um sorriso leve, mas sincero. Volta quando quiser. Ele saiu e a porta se fechou devagar. Mas algo havia ficado aberto. A noite estava fria quando Fernanda abriu a porta. Rodrigo trazia no rosto uma expressão serena. Mas os olhos denunciavam cansaço. Como se o tempo entre os encontros fosse mais pesado do que o necessário. Ela o convidou para entrar com um gesto silencioso. E ele entrou, respeitando o ritmo que aquela história exigia. Dessa vez não houve café, nem livros sobre a mesa. Havia apenas os dois, e a urgência de palavras que por muito tempo ficaram presas. Fernanda caminhou até a janela e ficou ali, olhando a escuridão que envolvia a cidade. Rodrigo permaneceu perto da porta, esperando. Ela falou sem se virar. Tem uma parte da história que você não leu no livro. Rodrigo se aproximou devagar. Sentou-se na poltrona mais próxima, os olhos fixos nela. Um silêncio pesado pairou entre os dois. Eu te devo essa verdade. Ela continuou com a voz embargada. E não sei como você vai reagir. Mas chegou a hora. Virando-se, ela caminhou lentamente até a estante e pegou uma caixa de madeira. Rodrigo a observava em silêncio, o corpo tenso, como se intuísse que algo profundo estava por vir. Ela se sentou no sofá, abriu a caixa e tirou de dentro uma pequena foto dobrada ao meio. Era uma imagem em preto e branco, um exame de ultrassom. Eu estava grávida de você, disse com os olhos marejados. Rodrigo ficou imóvel. O ar pareceu sumir da sala por alguns segundos. Ele piscou devagar, como se precisasse de tempo para processar as palavras. Você... o quê? Murmurou. Fernanda respirou fundo, a voz falhando. Descobri logo depois de ir embora. Eu estava perdida, Rodrigo, com medo, com vergonha de voltar, de enfrentar tudo. E ao mesmo tempo, aquele bebê era a única coisa que me fazia sentir que uma parte sua ainda estava comigo. Ela segurou a foto com as duas mãos, como se fosse feita de cristal. Eu dormia com a mão sobre o ventre todas as noites. Falava com ele. Fazia planos. Te imaginava lendo histórias antes de dormir. Cozinhando para mim nos domingos, me ajudando a montar o berço. Rodrigo baixou a cabeça, as mãos espalmadas sobre os joelhos. Os olhos ardiam. Por que você não me contou? Porque eu achei que não merecia viver isso com você. Porque fui covarde. Porque achei que te tirar da equação seria um castigo justo pelo que eu tinha feito. Mas tudo o que consegui foi me punir sozinha. A imagem de Fernanda grávida, sozinha, falando com o bebê que nunca existiria, invadiu a mente dele com uma dor que atravessava o peito. E então ela disse num sussurro, eu perdi. Numa madrugada qualquer. Estava sozinha em casa. Senti a dor, corri para o hospital, mas já era tarde. O coração tinha parado. A lembrança vinha com força, como um vendaval. O cheiro do soro hospitalar. O lençol branco, a luz fria no teto. A enfermeira segurando sua mão com pena nos olhos. A médica dizendo que não havia mais o que fazer. Fernanda naquele leito, deitada de lado, abraçada ao próprio vazio. Rodrigo chorava. As lágrimas escorriam devagar, silenciosas, como se cada uma trouxesse o peso do que não viveu.
O tempo que não teve, o filho que não soube que existiu. Fernanda se levantou, ajoelhou-se diante dele e colocou a foto em suas mãos. Eu guardei isso como prova de que, em algum momento, eu carreguei dentro de mim algo puro, mesmo depois de tudo. Ele encarou a imagem por alguns segundos, depois olhou para ela. O rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos, mas ainda assim. Havia amor ali, um amor despido de idealizações. Um amor ferido, mas ainda vivo. Rodrigo segurou a mão dela e a levou aos lábios. Beijou com delicadeza, com reverência. Foi um gesto simples, mas dizia tudo. Ele não precisava de explicações. Não naquele momento. Precisava apenas se conectar com ela. Sentir que, apesar de tudo, eles ainda eram os mesmos, fragmentados. Sim, mas ainda inteiros um no outro. Eu devia ter estado com você, sussurrou ele. Não? Ela balançou a cabeça. Não é culpa sua, tudo isso fui eu quem construiu sozinha, com medo, com impulsividade, e paguei um preço alto demais. E eu também, respondeu Rodrigo, porque eu ainda acordo às vezes, esperando sentir sua mão no meu peito. E quando não sinto, tudo desmorona de novo. Ela o abraçou. Dessa vez não foi apenas um abraço como os anteriores. Foi um lugar. Foi uma casa construída entre dois corações partidos. Rodrigo a envolveu com os braços com tanta força que ela sentiu o coração dele batendo contra o seu. Ele encostou o rosto nos cabelos dela, respirando fundo, como se tentasse memorizar novamente aquele cheiro, aquele momento. Os dois choraram, sem pressa, sem esconder. Eu não sei o que vai acontecer com a gente, disse Fernanda, com a cabeça encostada no ombro dele. Mas eu precisava que você soubesse, para que pelo menos uma vez entre nós tudo fosse verdade. Rodrigo a afastou um pouco, só o suficiente para olhar dentro dos olhos dela. Eu não estou aqui para reescrever o passado. Mas talvez a gente ainda possa escrever um novo capítulo juntos. Ela abriu um sorriso pequeno, hesitante. Os olhos ainda brilhavam de dor, mas havia luz também. Uma luz tênue, mas esperançosa. Você me perdoa? Perguntou ela, num sussurro quase infantil. Ele a puxou de novo para perto e sussurrou em resposta, com os lábios quase tocando a testa dela. Já perdoei. Só não sabia disso até agora. O silêncio tomou conta da sala, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não era o peso do que foi perdido, mas a quietude do que começava a nascer. Eles ficaram ali abraçados por muito tempo. Do lado de fora, a noite avançava, cobrindo a cidade com seu manto escuro. Mas dentro daquela casa, entre aquele casal, havia uma faísca acesa. Frágil, sim, mas real. Quando ele se levantou para ir embora, ela o acompanhou até a porta. Rodrigo virou-se antes de sair. Ainda tem muito que eu quero saber. Mas obrigado por me contar isso hoje. Fernanda assentiu com os olhos marejados. Ainda tem muito que eu quero dizer. Ele deu um passo para fora, mas parou na soleira como se algo o puxasse de volta. Eu te vejo em breve? Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu com um leve sorriso. E quando a porta se fechou, ela encostou-se a ela, sentindo o calor do abraço ainda colado ao corpo. Rodrigo caminhou pela rua, com a imagem da ultrassonografia guardada no bolso e o coração em estado de espera. Porque agora, mais do que nunca, ele sabia. Ainda havia algo entre eles que sobrevivera a tudo. Fazia 4 dias que Fernanda não ouvia notícias de Rodrigo. 4 dias desde a última vez que os olhos dele se encheram de lágrimas ao segurar a imagem daquele ultrassom. 4 dias desde aquele abraço longo, onde a dor e o amor dividiram o mesmo espaço no peito dos dois. Desde então, o silêncio. Ela não ligou. Não mandou mensagens. Não porque não quisesse, mas porque sentia que qualquer palavra agora poderia parecer cobrança, e ela não queria espantar o que estava apenas começando a renascer. Mas também não conseguia dormir. Nem comer direito. Sua mente girava entre lembranças e suposições. Será que ele se arrependeu de se reaproximar? Será que a dor falou mais alto? Será que, ao invés de aproximá-los, sua verdade os afastou de vez? Naquela manhã, o tempo estava nublado e a casa parecia um reflexo exato do seu coração. Suspenso. Fernanda já havia passado a madrugada lendo suas próprias cartas antigas, relendo o capítulo em que descrevia, com metáforas delicadas, a sensação de estar grávida sem contar a ninguém. E agora, com a alma em carne viva,
Esperava por algo, qualquer coisa, que a tirasse daquele limbo. Foi então que o interfone tocou. Ela atendeu com a voz rouca, de quem não dormia direito há dias. Era o porteiro. Um entregador deixara algo para ela. Desceu sem pensar muito. Coração em disparada. Mãos suadas. O pacote estava embrulhado com cuidado, envolto em um papel craft amarrado com barbante simples. Não havia remetente, mas ela soube na hora. Soube como quem reconhece uma assinatura invisível. Voltou para casa com o embrulho nos braços, como se carregasse algo frágil. E, de fato, era. Sentou-se no sofá e desfez os nós devagar, com os dedos trêmulos. Dentro, um manuscrito encadernado à mão. Na capa, escrito com uma caligrafia conhecida demais para ser confundida. Para aquela que diante. Nunca deixei de amar. O coração dela se apertou de um jeito que quase doeu. Respirou fundo, abriu na primeira página. Lá estava ele. Rodrigo, não em carne e osso, mas em palavras. Palavras escritas com o mesmo cuidado com que ele um dia traçou a arquitetura dos sonhos que haviam construído juntos. Eu poderia começar dizendo que te esqueci, que construí outros mundos, mas seria mentira. Desde que você se foi, cada mulher que me tocou procurou, sem saber a tua ausência. Nenhuma mão encaixou, nenhuma risada teve o mesmo eco. Fernanda levou a mão à boca, tentando conter o soluço que escapava. Virou a página. Eu sonhei com você centenas de vezes. Algumas eu lembrava ao acordar. Outras me perseguiam em forma de saudade ao longo do dia. Uma vez, sonhei que você batia à minha porta com um vestido azul e olhos marejados. E mesmo sem dizer uma palavra, eu te abraçava como se a vida começasse de novo ali. Acordei chorando e sorrindo, porque mesmo no sonho você voltou. As lágrimas caíam sem resistência agora. Ela lia e chorava. Chorava e lia. As palavras dele a atravessavam como flechas doces, como promessas tardias, como uma ponte estendida sobre o abismo que os separava. Te procurei em músicas, em cafés, em livros que deixei de ler, porque a protagonista me lembrava demais você. Guardei suas cartas, mesmo sem nunca tê-las recebido, porque de algum jeito eu sabia que elas existiam. Ela parou por um instante, os olhos embaçados. Rodrigo sentira, mesmo à distância, mesmo no silêncio. De algum jeito, ele sempre soube que ela ainda escrevia para ele, mesmo que nunca tivesse enviado. As páginas seguintes narravam, com riqueza de detalhes, momentos que ele lembrava com clareza absurda. O cheiro dela no travesseiro, a dança na cozinha, o dia em que ela adormeceu no sofá, e ele ficou observando. O peito dela subir e descer, grato por aquela paz silenciosa. E então a virada. Quando você me contou sobre o bebê, alguma coisa dentro de mim desabou. Não apenas pela dor da perda, mas porque eu percebi o quanto você carregou sozinha, e o quanto eu estava ausente de uma história que também era minha. Eu chorei. Chorei por nós dois. Chorei pelo que não aconteceu. Mas no fundo percebi que ainda amo você. Não com a ingenuidade de antes, mas com a coragem de quem já viu o pior e ainda escolhe ficar. Ela apertou o manuscrito contra o peito. Aquilo era mais do que uma resposta. Era um espelho. Rodrigo devolvia a ela não apenas palavras, mas a permissão de sentir de novo. Sem culpa, sem medo. Na última página ele escreveu: não sei o que somos agora, mas sei o que ainda quero. Quero te ouvir. Quero escutar a sua versão. Não nas entrelinhas de um livro, mas nos seus olhos. Nos seus silêncios, nos seus gestos. Ainda amo você. Mas agora preciso ouvir sua história de novo. Dos seus lábios. Fernanda fechou o manuscrito devagar. Os olhos ainda úmidos, mas o coração mais leve. Rodrigo não tinha fugido. Ele apenas precisava de tempo. E agora estava ali inteiro em palavras. Ela se levantou. Caminhou até a estante e colocou o manuscrito ao lado do seu livro. Um ao lado do outro. Como deveria ter sido desde o início. Pegou o telefone. Abriu a conversa com ele. Havia apenas uma mensagem enviada há dias. Podemos conversar? Ela digitou devagar, sem pressa. As palavras vinham com naturalidade. Li o que você escreveu. Estou pronta para te contar tudo. Com a voz, com o olhar, com o coração. Enviou. Fechou os olhos e sorriu. Lá fora o céu começava a abrir. Os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. Era cedo, mas não tarde. Talvez, pensou ela, algumas histórias
só possam ser escritas quando os dois lados escolhem. Enfim, virar a página juntos. O céu estava tingido de dourado quando Fernanda chegou à praia. O mesmo lugar onde tantos silêncios haviam sido compartilhados, agora parecia esperar por uma nova história. O vento soprava leve, espalhando o cheiro salgado do mar, e o sol descia devagar, como se também soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela ouviu à distância. Rodrigo estava de pé, com as mãos nos bolsos e os olhos presos no horizonte. O mar lambeva a areia com delicadeza, e o contorno dele recortado contra o pôr do sol. Parecia uma lembrança que se recusava a desaparecer. Fernanda caminhou até ele com passos firmes, mas o coração descompassado. Quando ele a ouviu se aproximar, virou-se devagar. Seus olhos se encontraram, e por um instante não houve palavras. Apenas a certeza mútua de que tudo o que viveram até ali os havia trazido exatamente àquele momento. "Você leu?" perguntou ele com a voz baixa, como quem teme a resposta. Ela assentiu, os olhos brilhando. "Li e chorei em cada linha." Rodrigo fez menção de falar, mas ela ergueu a mão levemente, pedindo um segundo de silêncio. "Eu vi você, Rodrigo. Vi você inteiro naquele manuscrito. Sua dor, seu amor, suas dúvidas, e pela primeira vez, senti que estávamos olhando um para o outro sem máscaras." Ele respirou fundo, e os olhos se encheram de lágrimas. "Foi tudo o que eu consegui te dar, quando ainda não sabia se podia te procurar de novo." Fernanda se aproximou mais um passo. Agora estavam a poucos centímetros de distância. O sol banhava os dois com uma luz suave, dourada. A brisa fazia o cabelo dela se mover como num filme. Rodrigo sorriu, mas foi um sorriso triste, emocionado. "Eu senti sua falta em cada dia desses anos, mas também senti a falta de mim mesmo. Porque você levava com você a minha parte mais viva." Ela engoliu em seco. As palavras dele vinham como bálsamo e corte ao mesmo tempo. E então, pela primeira vez, ela falou sem tremor. "Eu também não consegui ser inteira sem você." Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas, mas não conseguiu. Uma gota caiu silenciosa, e Fernanda a enxugou com os dedos. O toque era suave, íntimo, e fez Rodrigo fechar os olhos por um segundo, como se estivesse absorvendo aquilo no nível mais profundo da alma. "Eu senti tanto a sua falta." "Fato-te que safa santo sanatia", sussurrou ele. "Eu também." Ela respondeu já com a voz embargada, e então ele a puxou pela cintura. Foi um gesto firme, mas delicado, como se soubesse que ela precisava da segurança e do cuidado ao mesmo tempo. Ela não resistiu. Deixou-se envolver. O corpo dela se encaixou no dele como antes, talvez até mais naturalmente do que antes. E o beijo aconteceu, sem ensaio, sem planejamento, sem dúvida. Foi um beijo que nasceu do silêncio, da saudade, da culpa, da esperança. Um beijo que atravessou os anos como se o tempo tivesse apenas dado uma pausa, esperando que eles estivessem prontos para voltar. A boca dele encontrando a dela com sede e ternura. As mãos nos rostos, nas costas, nos cabelos, os olhos fechados, mas o coração aberto como nunca. Ela sentiu as lágrimas misturadas ao gosto dele. Rodrigo sentiu o corpo dela tremer nos braços. E ambos souberam. Aquele beijo não era uma promessa, era uma verdade. Quando se afastaram ofegantes, os olhos ainda fechados, os rostos colados, Fernanda sussurrou: "Eu esperei tanto por isso." Rodrigo encostou a testa na dela. "Eu também. E jurei que, se acontecesse de novo, seria com tudo o que eu sou, sem mais metades." Ficaram ali abraçados até que o sol sumiu completamente no horizonte. Mais tarde, já na casa dela, a noite caiu com suavidade. Não havia pressa. Eles se moviam com cuidado, como quem manuseia algo frágil e sagrado. Fernanda colocou um disco antigo para tocar. Rodrigo tirou o casaco e sentou-se no sofá como quem voltava para casa, depois de uma longa viagem. Ela se sentou ao lado dele. Ele passou o braço por cima de seus ombros. Ela deitou a cabeça no peito dele, e ali ficaram, ouvindo a música que falava exatamente sobre reencontros. Um verso dizia: "Quem sabe um dia a gente se perdoa e volta pro lugar de onde nunca devia ter saído." Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. "Você ainda fala dormindo?" "Resta?" ele perguntou com um meio sorriso. "Depende do sonho." Ela respondeu rindo pela primeira vez em dias.
Espero que hoje você sonhe comigo. Eu não preciso sonhar. Você está aqui. Mais tarde, os beijos se tornaram mais intensos. As roupas caíram com naturalidade. Os corpos se encontraram de novo, mas de um jeito diferente. Não era apenas desejo, era reencontro. Era como se cada toque dissesse: eu ainda estou aqui. E não havia pressa. Os olhos se buscaram no escuro. As mãos se exploraram com respeito e saudade. Os corpos se entrelaçaram. Mas o que mais os conectava era o sentimento que resistira a tudo. Quando amanheceu, Fernanda acordou com o rosto colado ao peito dele. A mão dele repousava sobre a dela como antes. Como sempre deveria ter sido. Ela sorriu sozinha. Não porque tudo estava resolvido, mas porque algo essencial havia sido recuperado. Rodrigo acordou pouco depois. Beijou o ombro dela e disse com a voz ainda rouca de sono: a gente voltou? Fernanda pensou por alguns segundos antes de responder. A gente recomeçou. Ele sorriu. E naquele silêncio tranquilo da manhã, com os primeiros raios de sol entrando pela janela, os dois entenderam que nem todas as histórias têm finais felizes, mas algumas têm recomeços que valem mais do que qualquer final. O som das teclas preenchia a casa com uma melodia leve. A sala antes silenciosa e solitária agora vibrava com vida. Livros abertos, anotações espalhadas, 2 canecas de café lado a lado sobre a mesa. Fernanda escrevia concentrada, os cabelos presos em um coque bagunçado. Rodrigo, sentado no sofá, relia um capítulo impresso, com caneta vermelha na mão e olhos atentos. O novo livro começava a nascer ali. Não mais uma história de dor e fuga, mas de reencontro e reconstrução. Não era só sobre eles, era por eles. Um projeto que não cabia apenas em páginas, mas transbordava nos pequenos gestos do cotidiano que, aos poucos, voltavam a ser compartilhados. Acho que essa cena precisa de mais silêncio, disse Rodrigo, sem tirar os olhos do papel. Fernanda sorriu. Engraçado. Você sempre soube identificar os vazios que realmente importam. Ele levantou o olhar, e os dois se entreolharam por alguns segundos. Havia amor ali, mas agora era um amor sem urgência. Um amor que não precisava mais se provar, apenas existir. Desde a noite em que se reconectaram, a rotina entre eles tinha se transformado num pequeno ritual de delicadezas. Fernanda acordava antes, preparava o café e deixava um bilhete com alguma frase incompleta, provocando Rodrigo a terminá-la. Ele, por sua vez, preenchia os silêncios dela com companhia, música e os olhares longos de quem observa algo precioso. Não falavam do futuro com pressa, mas também não fugiam mais do assunto. E se a gente publicasse esse livro como coautores? Sugeriu ele uma tarde. Fernanda arregalou os olhos. Você quer mesmo ver seu nome ao lado do meu? Eu já vivi tanto nas suas palavras, Fê. Está na hora de viver ao seu lado de verdade. Ela sorriu e segurou a mão dele sobre o teclado. Então vai ser nosso. Como tudo que a gente está aprendendo a construir agora. Uma tarde chuvosa os encontrou no quarto, deitados de barriga para cima, observando o teto em silêncio. Era uma calmaria nova, diferente da euforia do passado. Rodrigo brincava com os dedos dela, desenhando letras invisíveis sobre a pele. Fernanda, de olhos fechados, sentia cada toque como uma promessa. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Ele perguntou. O quê? A forma como o amor sobreviveu a tudo, mesmo quando a gente não sabia como voltar. Ele ficou, esperando. Ela abriu os olhos, virou-se de lado e o encarou. O amor não acabou. A gente só se calou. Mas agora, a gente aprendeu a falar, a olhar, a ficar. Rodrigo se aproximou e tocou o rosto dela com delicadeza. Eu nunca mais quero te perder. Fernanda não respondeu de imediato. Apenas segurou o rosto dele entre as mãos, os olhos brilhando com ternura e segurança. Dessa vez eu vou ficar. As semanas passaram e o livro crescia junto com eles. O manuscrito agora tinha capítulos divididos em 2 vozes. A dela, marcada por sensibilidade e arrependimento. A dele por memória e desejo de permanência. Os leitores não sabiam ainda, mas estavam prestes a ler a história mais real de todas. Não porque era baseada em fatos, mas porque foi escrita com a carne viva do que os dois haviam vivido e sentido. Num dos trechos, Fernanda escreveu: Amar você foi o que me salvou da pior versão de mim mesma.
Mas dizer isso agora em voz alta é o que me liberta. Rodrigo respondeu logo abaixo. E ouvir isso de você é como voltar para casa depois de uma guerra. O peito ainda tem cicatrizes, mas o coração tem paz. O lançamento do novo livro foi discreto. Eles optaram por um evento menor, mais intimista. Livraria pequena, cadeiras de madeira, luz baixa e o som de um piano ao fundo. Quando subiram ao pequeno palco improvisado, lado a lado, o público os aplaudiu com carinho. A história deles já havia tocado muita gente, mesmo sem saber que era verdadeira. Fernanda pegou o microfone, respirou fundo e disse: esse livro é sobre recomeços, mas não qualquer tipo de recomeço. É sobre quando duas pessoas decidem que vale a pena se olhar de novo, com outros olhos, e escolher ficar. Rodrigo continuou. A gente aprendeu que o amor não é aquilo que sobrevive à perfeição, é aquilo que escolhe resistir, mesmo nos dias difíceis. Esse livro não é só nosso, é de todos que acreditam que, às vezes, o verdadeiro final feliz começa depois do perdão. Naquela noite de volta para casa, Fernanda caminhava descalça pela sala enquanto Rodrigo apagava as luzes do corredor. Quando ela se virou, ele a observava com o olhar calmo de quem não precisava mais correr atrás do tempo. Porque, enfim, eles estavam no mesmo compasso. Ela se aproximou, pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. Sabia que toda vez que eu escrevia o seu nome escondido nas minhas histórias, eu torcia para que um dia ele voltasse para mim. Rodrigo sorriu, e ele voltou. Ela o abraçou, um abraço inteiro, cheio de certezas, os corpos encaixados, as respirações sincronizadas. Dessa vez eu vou ficar, repetiu ela como um voto, como uma oração. Rodrigo a beijou na testa. E eu vou construir tudo o que for preciso, para você nunca mais pensar em ir. No escritório, os 2 livros agora ocupavam lugar de destaque na estante. Entre as linhas do perdão ao lado de Para Aquela que Nunca Deixei de Amar. E entre eles, o novo Ainda Nós. A história tinha voltado ao papel, mas o que viviam agora não cabia em capítulos. Era vida, era presença. Era olhar nos olhos e dizer eu te amo com a certeza de quem já perdeu. E escolheu não perder de novo. E naquela noite, quando se deitaram juntos, Fernanda pensou que talvez o amor maduro fosse isso. Menos promessas, mais presença. Menos certezas, mais coragem. Menos palavras e mais silêncios que abraçam. Ela se virou, olhou para ele já quase adormecido e sussurrou. Obrigada por me esperar. Rodrigo, de olhos fechados, sorriu. Obrigado por voltar. E, pela primeira vez em muitos anos, ela adormeceu com a paz de quem não precisa mais escrever para se proteger. Porque o amor, enfim, era vivido fora das páginas. Alguns amores não morrem, apenas se escondem nas entrelinhas do tempo, esperando um gesto, uma palavra, um reencontro para florescer de novo. Fernanda e Rodrigo descobriram que o verdadeiro perdão não apaga o passado, mas ressignifica a dor, costura as cicatrizes e abre espaço para um novo capítulo, mais maduro, mais verdadeiro, porque às vezes o que parecia ter acabado era só o começo de um amor que agora sabe ficar. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim, de reencontros, de coragem e de amores que sobrevivem até as palavras não ditas.